Vibe Mundial FM. O que significa discernir, né? Lá no dicionário, discernimento significa critério, escolha, fazer uma apreciação, é conhecer ou ver algo distintamente, avaliar, né? Ele também é considerado como um juízo, um certo julgamento. E uma pessoa com discernimento é sempre uma pessoa que tem uma mente lúcida. O que significa mente lúcida? Para mim é a mente que a luz passa. E luz, para mim também, particularmente, significa informação. Tudo aquilo que nos informa a melhor ação a ser tomada. Então, falar de discernimento é falar de uma certa perspicácia, sagacidade de compreender, entender as coisas, principalmente para fazer escolhas acertadas, escolhas que conspirem para a nossa própria felicidade. E por que, Márcia, você escolheu esse tema? Eu tenho atendido alguns pacientes, obviamente na clínica Bem-Estar e Equilíbrio, a clínica que eu, minha filha, que é pediatra antroposófica, atuamos. Eu faço um trabalho aqui na Rádio Vibe Mundial há mais de 15 anos, o projeto Liberta a Mágoa. Por quê? Porque dentro de uma leitura metafísica, nós entendemos que a mente sã, ela atua sobre um corpo são, o quanto muitas pessoas, principalmente nessa fase de pandemia, ficaram ou estão com a sua visão emocional, visão racional nublada. E o quanto essa visão nublada, sem discernimento, traz uma fala também incoerente e principalmente uma ação, muitas vezes no sentido contrário do que a pessoa pensa ou sente. Então parece que hoje, principalmente nos dias atuais, atuando também como terapeuta na área homeopática, floral, fitoterápica, nutracêutica, percebo muita incoerência, ok? Em função do momento que nós vivemos, mas nós sabemos que essa dificuldade de discernir, de avaliar-se, de ter uma segurança para em relação a que caminho tomar, que atitude mais correta, uma atitude protetiva que te dê um autoapoio, uma autoconfiança, ela está realmente sendo escassa na vida das pessoas. Então, capacidade de discernimento está relacionado à sua observação da vida e também das experiências que você tem na vida. E isso significa tirar proveito da observação e da experiência para que você faça escolhas de uma maneira clara, objetiva e assertiva. Para isso, nós precisamos ter um discernimento mental, um olhar mais lúcido, como eu falei, mais apurado sobre a sua própria realidade. Muitas pessoas se colocam como vítimas, coitadas, ou estão sofrendo determinadas situações desagradáveis, realidades, circunstâncias de agressividade ou inapropriadas, mas elas insistem em não querer ver ou não querer enxergar uma determinada realidade, porque isso implica também ter um discernimento emocional para agirem. E quando nós falamos de discernimento mental, emocional, nós também falamos de um discernimento espiritual, que é fundamental. Todo discernimento, ele significa interesse e foco no momento presente. A pessoa que está sempre olhando para o passado, para uma marca, para uma circunstância, para uma pessoa, ela perde o discernimento para atuar no momento presente com foco e, portanto, não tem realização. Então, por isso também o projeto Liberta a Mágoa, medicamentos que tiram essa tendência da mente de ficar o tempo todo olhando para trás, que normalmente paralisa o indivíduo no momento presente. Então, as dificuldades de discernir, de ter discernimento, clareza, e eu observo na própria fala do paciente, então o paciente vai lá, tem uma fala incongruente, travada, truncada, um certo embotamento de ideias, a palavra não flui, ele começa a falar uma coisa, daí a pouco ele próprio se desmente, não porque ele está mentindo para mim, muitas vezes essa falta de clareza e de lucidez faz com que ele minta ou tenha uma vida que é uma mentira para ele.
Então, nós precisamos tirar essas vendas dos olhos, que muitas vezes nos cegam. E vendas que nos cegam, naturalmente, também são faixas, que nem a múmia, que paralisam também as ações. Então, a pessoa está sempre insegura, desconfiada, né? Maria vai com as outras, uma hora atende para um lado, outra hora para o outro. Então, a confusão mental que dificulta o estado de discernimento, ele pode vir em função de um cansaço, de sobrecargas físicas e emocionais, desgastes na vida afetiva, na vida familiar, cobranças profissionais. Então, a pessoa ela fica com a sua visão da própria vida, visão do futuro, nublada, né? E aí ela não consegue ter o discernimento, a clareza de como agir. Insônia, eu tenho tratado pacientes com insônia, existem remédios incríveis, muitas vezes a necessidade de prescrever uma melatonina, mas nós temos o Pro-Sleep, o Ashwagandha, como eu venho falando nos programas anteriores, mas uma insônia, uma vida agitada, um estresse, ansiedade, muitas pessoas aí ansiosas, o que será do dia de amanhã, não tem o discernimento do hoje. Então a pessoa está lá se preocupando com o que será, o IC, mas no agora ela não atua, ela não enxerga aquilo que está na sua frente. A dicotomia entre pensamento, sentimento e ação, como eu disse, essa incongruência, e há uma necessidade não somente de medicamentos, mas, sobretudo, de uma terapia para que você se situe. O Gasparetto costumava falar, você está onde você se põe. E muitas vezes nós reclamamos, muitas pessoas reclamam da vida, de circunstâncias desafiadoras, mas elas estão se pondo, né, de uma forma que gere ameaças, inseguranças, onde elas realmente estão sendo o alvo de flechadas alheias. É claro que eu particularmente reconheço a força de uma medicação, de uma terapia psicanalítica, meditação, formas de união, de se unir a Deus ou a uma religião, seja ela qual for, mas também a dificuldade de discernimento, ela está relacionada a uma falta de perspectiva ou de direção de vida. Quando você não sabe o que quer, qualquer caminho é inseguro. Quando você não sabe quem você é para você, não é para os outros, você está perdido. E muitas vezes a pessoa perdida, ela acaba também querendo convencer os outros da sua própria realidade e faz com que a família, o lar, as pessoas mais próximas também comecem e projetando a insegurança, eles começam também a se posicionar de uma maneira insegura. Então, outra coisa, querer repetir os mesmos erros, né? Essa nossa tendência de manter-se como se está, que é a zona de conforto, a zona de acomodação. Eu costumo falar nos programas, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, o maior instinto do homem não é o de sobrevivência, de salvar a própria vida. É o instinto de acomodação, de manter-se como se está. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não tem o discernimento sobre a própria vida, sobre as próprias realidades, porque ela está muito presa a hábitos arraigados do passado, e os hábitos são como aqueles cavalos que as pessoas eram amarradas, né, no pé do cavalo e eram arrastadas para onde não queriam ir. Era uma forma, inclusive, de tortura. Então, nós percebemos muito isso. As pessoas que estão presas ao passado, a hábitos viciosos, elas não têm discernimento. A impaciência, a irritabilidade, a hiperatividade também são fatores onde a pessoa ela fica sem enxergar a si próprio e a vida e a realidade que a cerca. Tem uma frase que diz que num lago agitado, você não vê a sua própria imagem e nem a imagem da paisagem, das coisas que estão em volta do lago. Então, eu vejo pessoas que estão numa vida corrida, agitada, eu própria me incluo muitas vezes nisso, e aí nós precisamos muitas vezes ter alguém para falar, respira fundo, que muitas vezes tem que ser até o nosso próprio mestre interior, uma pessoa que está ali, que nos ama, ela desacelera, uma terapia que nos
fosse também é uma desaceleração, mas toda vez que um lago está agitado, a imagem é distorcida. Então, numa pessoa que está aí constantemente indo, vindo, fazendo, e nós não desmerecemos a atividade, mas ela fica também sem discernimento. Vibe Mundial 95,7. FM.